Conversa com a Poli, o seu canal de bate-papo e entrevista no YouTube. Se inscreva no canal e venha com a gente. Conversa com a Poli. Apresentação: Poliana Ferreira. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Poli Ferreira, começando mais uma entrevista aqui no Conversa com a Poli. Ó, não estava com saudade de gravar. Na verdade, gravar em si, não. Tá só gravar aqui para o canal, né? Porque eu estava gravando para a rádio da faculdade, a UFT-FM, da faculdade UFT, Universidade Federal do Tocantins, que é onde eu faço a faculdade de jornalismo, né? A pessoa que nos fala aqui faz a faculdade de jornalismo para um dia ser radialista. Alô, meus amigos radialistas, ó, beijo para vocês, saudade, viu? Já eu vou estar aí passeando nas rádios também. Alô, Conexão FM, já tô por aí dando trabalho, viu? Vou passear por aí esses dias. Beijo para vocês. Vamos lá. André, seja muito bem-vindo aqui. Galera, se inscreve aí no canal também, né? Não esqueça de se inscrever, dá o like, comenta, compartilha. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Poli, pela acolhida. É um prazer estar aqui no seu canal e ser entrevistado por você, que é uma pessoa que eu admiro muito como acadêmica, como profissional, como amante da comunicação. Ah, obrigado. Qual é a maior dificuldade enfrentada pelo professor da educação pública? O grande desafio hoje para o professor da educação pública, na verdade, são problemas externos que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Muitos dos alunos da escola pública, eles chegam com sérios problemas de saúde, problemas de violência familiar, problemas de abuso, problemas de... Até alguns alunos chegam a passar fome, às vezes a única refeição que eles têm é a merenda escolar. E tudo isso, esses problemas sociais, eles acabam interferindo na aprendizagem do aluno. E o professor precisa aprender a lidar com esses desafios para que a aprendizagem de fato aconteça, o que se torna um desafio e um trabalho ainda maior. Para isso é importante que o professor, que o diretor da escola, estabeleça parcerias com a sociedade organizada, com ONGs, né, com os órgãos públicos que são de proteção e social à criança, para que eles possam, junto com a escola, intervir nessas situações e fazer com que a aprendizagem da criança não fique prejudicada. Mesmo com tanta dificuldade, o que você faz como professor para chamar a atenção do seu público para que eles queiram aprender, tenham certo interesse pelo português, já que você é professor de português, né? Para chamar a atenção do aluno, para despertar a atenção do aluno para a aprendizagem, é preciso que o professor não seja simplesmente um mero transmissor de conhecimento. É preciso que o professor ele possa trabalhar com a construção do conhecimento. Para tanto, é preciso entender que o aluno não é apenas um número de CPF ou um número de matrícula. O aluno é uma pessoa, o aluno é gente. O professor precisa gostar de gente. O professor de verdade, ele gosta de gente, ele é popular, ele gosta da vida, ele exalta a vida. Para tanto, o ensino ele tem que ser problematizador. Ou seja, nós não podemos considerar o aluno uma folha branca de papel. Nós temos que compreender que quando o aluno chega na escola, na universidade, ele traz uma bagagem cultural, uma bagagem até mesmo às vezes científica, enfim, ele traz conhecimento de vida que precisam ser considerados dentro do processo de ensino-aprendizagem. E o professor ele precisa despertar no aluno os seus sonhos, o desejo de viver melhor. E quando ele trabalha com uma educação problematizadora, onde ele faz o aluno fazer perguntas e buscar as respostas para essas perguntas. Por que eu estou estudando? Por que eu preciso estudar química? Por que eu preciso estudar matemática? Por que eu preciso estudar língua portuguesa? Onde que essas disciplinas, os conteúdos aprendidos na escola estão presentes no meu dia a dia e podem impactar na minha melhora de vida? Ou seja, é preciso que a educação seja pautada na realidade.
que o aluno sinta, que ele perceba significado, perceba sentido naquilo que ele está aprendendo. Ou seja, ele precisa entender que aquilo que ele está aprendendo faz parte do dia a dia. Porque muitos alunos, às vezes, têm dificuldade de aprender matemática, porque muitas vezes, alguns professores de matemática, eles acabam trabalhando a matemática de forma mecânica, com cálculos intermináveis, e esses cálculos, muitas vezes, não são associados ao cotidiano, ao dia a dia do aluno. Na língua portuguesa, por exemplo, eu sempre procuro trabalhar trazendo os elementos do dia a dia para a sala de aula. As músicas que estão sendo tocadas, né, nas rádios, né, as paradas de sucesso. E muitas vezes há até críticas dizendo assim, mas você traz música tal, a letra talvez não é tão legal. Enfim, mas é justamente um momento em que você usa para fazer com que o aluno questione o que letra de música A ou B ela quer dizer. Porque muitas vezes as pessoas cantam sem prestar atenção no sentido, no significado da letra. Então, em língua portuguesa, a gente trabalha a interpretação de texto a partir do questionamento e do significado das letras de música. E como está presente no dia a dia dos alunos, isso motiva, isso incentiva o aluno a querer, desperta no aluno a querer aprender. Enfim, trazer os elementos, as compras, por exemplo, que o aluno faz em casa, né? Trazer os rótulos, né, dos produtos, enfim, diversificar o tipo de texto e trazer os textos que os alunos veem no dia a dia, que estão presentes na vida dele, trazer o celular para dentro da sala de aula. Muita gente combate o celular, acha que o celular não tem que fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Já eu, como professor de língua portuguesa, entendo que o celular a gente precisa fazer com que o aluno aprenda a utilizá-lo, mas ele é uma ferramenta importantíssima para desenvolver o ensino-aprendizagem. Basta que o professor desenvolva um planejamento que contemple o uso desse celular em sala de aula. Mas o celular tem muitos recursos que o aluno pode utilizar para produzir textos, para interpretar textos, enfim, e utilizar a tecnologia, que é o que realmente atrai o aluno hoje para aprender. Não dá para a gente pensar que hoje nós vamos despertar a aprendizagem no aluno utilizando apenas caneta, lápis e caderno. Isso já foi. Hoje a gente precisa das mídias sociais, a gente precisa das tecnologias e realmente nós queremos fazer com que a aprendizagem aconteça na escola. E hoje em dia não tem como ficar só no papel e caneta, né? Até porque eu acredito que daqui a um tempo eu vou ser apaixonada por tecnologia, por essa evolução na área da tecnologia e em qualquer outra área, na área da comunicação, na área da medicina, em qualquer outra área. Eu sou apaixonada na área da educação. Daqui a um tempo, eu acredito, pode ser que eu esteja errada, que não é desprezando, mas que a caneta e o papel talvez não vai ser tão utilizado mais, né? Útil sempre será útil. Se estiver num lugar que não talvez ali o celular descarregue, claro que será útil um papel e uma caneta, mas daqui a um tempo, você acha que o professor e o aluno, com essa evolução, ainda vai usar isso? Papel e caneta, sim? Então, a utilidade do papel e da caneta, até como um elemento histórico, ele sempre acredito que vai ter o seu espaço. E não é que nós estamos dizendo que ele tem que ser banido da escola, mas também não dá para a gente ignorar as mídias sociais, não dá para a gente ignorar o celular, não dá para a gente ignorar os instrumentos tecnológicos que estão presentes e que movem a sociedade atual. O que se precisa fazer é com que o aluno aprenda a utilizar esse instrumento para a sua evolução pessoal, para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para o desenvolvimento da sociedade. O que você mudaria no ensino público? Se você fosse, sei lá, secretário da educação ou uma pessoa com autoridade para mudar alguma coisa no ensino público, o que você mudaria? Então, no Brasil, nós precisamos
potencializar a educação brasileira, primeiro com a formação do professor. Nós ainda temos muitos lugares no nosso país em que as pessoas que estão à frente de uma sala de aula não têm a formação, não têm a devida habilitação para ministrarem as aulas. Na história do Brasil, na história da educação, por muito tempo, os professores, eles eram pessoas que não tinham a devida formação. Então, até um tempo atrás, qualquer pessoa que tivesse um pouco de conhecimento na área de língua portuguesa, de matemática, ele podia atuar como professor. A pessoa é um biomédico, então pode dar aula de ciências. Ele é engenheiro, então pode dar aula de matemática. Enfim, o espaço do professor, desse profissional, ficou por muito tempo ocupado por outros profissionais. E hoje isso já mudou bastante, mas ainda temos casos em que o professor não tem a devida habilitação. Então, é preciso... No que eu mudaria seria fortalecer as políticas de formação continuada e inicial do professor. É algo que eu mudaria, porque imagine, por exemplo, se eu, professor, que sou licenciado em letras e pedagogia, vou para um consultório médico receitar, dar uma receita para um paciente. Eu não tenho essa habilitação. Então, da mesma forma, um médico, um advogado, não tem habilitação para chegar numa sala de aula, desenvolver o ensino, desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Mas só que isso, durante muito tempo no Brasil, foi ignorado. E hoje já se melhorou bastante as políticas de formação, mas precisamos fortalecer ainda mais essas políticas de formação. Qual foi o maior fato, seja na sala de aula, seja em reuniões? Qual é o maior fato, o maior acontecimento que te deixou assim sem ação? Alguma coisa que te deixou assim, talvez sem palavras? Alguma coisa engraçada, alguma coisa não tão engraçada assim? Bom, Poli, um momento marcante na minha carreira profissional foi no primeiro ano em que eu atuei como docente, em que eu atuei como professor. Nesse primeiro ano que eu atuei como professor, e eu estava trabalhando a questão da alfabetização, eu considerava um grande desafio alfabetizar. E, por um momento, eu percebi que os alunos estavam aprendendo a ler. E aquilo me deixou muito feliz. Mas me deixou muito feliz um dos alunos que chegou para mim e disse: professor, eu quero te dar um abraço. E não estávamos em tempo de pandemia ainda, né? Nessa época, podíamos abraçar tranquilamente. Então, eu dei um abraço, né? E não entendi muito. Depois ele pediu que eu abaixasse, né, um pouco, porque a nossa estatura era diferente. E ele olhou no fundo do meu olho com o olho cheio de lágrimas e falou: professor, eu já sei ler. Então, assim, essa imagem eu trago comigo para o resto da vida. Né? A alegria, a emoção daquele aluno dizendo para mim: eu já sei ler. E de você saber que você contribuiu para aquela transformação. Porque quando o aluno aprende a ler, quando ele desperta a leitura, ele entra em outro mundo. Ele entra no mundo da leitura. É como se ele saísse de um mundo e entrasse em outro. Então é um momento muito marcante na vida de qualquer professor. Que legal. Agora uma coisa que eu quero falar, né, que aqui, infelizmente, no nosso país, tem muitas pessoas que ainda a educação passa longe, né? É difícil para estar em uma escola, é difícil para... Às vezes os pais não sabem ler também, então assim, aí complica mais ainda. Infelizmente, aqui no nosso país é assim. Se você tem dinheiro, você é o cara, né? Se você não tem, você não é ninguém. Mas tá, daí que você não tem dinheiro, você tem opinião, não tem? Vai lá e fala. Então, outro dia eu assisti uma entrevista, tem muito tempo, eu assisti uma entrevista de uma comunicadora, a Patrícia Bravanel, que eu gosto de acompanhar muito, assim, ela como pessoa. E aí ela tava falando que aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Você é o que você tem. Se você não tem, você não é ninguém. Mas, independente de você saber ler ou não, se tem opinião, não tem? Vai lá e fala. Se tem boca, né? Então vai lá e fala. Então, assim, aqui, infelizmente, no nosso país é assim.
você vale não o que você é, mas o que você tem. Uma coisa que eu, Poliana, esquecendo a Poliana YouTube, a Poliana faz jornalismo, a Poliana aluna, eu, Poliana pessoa, eu fico besta, porque aqui no nosso país, infelizmente, é assim, né? A desigualdade bate na sua cara, né, André? Porque, às vezes, o aluno chega na escola, ele não sabe ler e talvez ele acha que nunca vai aprender por morar numa casa talvez não tão legal, em umas condições não tão agradáveis, assim, não tão bacana. E não é assim, você tem que entender que se você quer, você pode. Né, André? Tem muito isso nos seus alunos, eles acham que porque talvez não tem tanta condições, eu não posso aprender, não é motivados, não são, talvez os pais também não teve aquela educação e o aluno acha que ele não vai ter. Precisa ser trabalhado isso na cabeça dos alunos, né? Que não é a diferença social, não é sua condição financeira que vai definir você como pessoa. Eu sei ler, eu não sei ler por causa da minha condição financeira. Às vezes não é isso. O que você faz, André, para os seus alunos entender isso, que não é a condição financeira dele que vai definir se ele sabe ler ou não, se ele pode aprender ou não? Então, como eu disse, o professor, além de ensinar, ele tem que ser um animador, ele tem que ser ele tem que sensibilizar o aluno da sua capacidade de aprender. Toda pessoa tem condições, tem capacidade de aprender. O que se precisa é utilizar a metodologia adequada de acordo com o perfil de cada aluno. E a gente precisa fazer com que o aluno desperte para a aprendizagem, com que ele perceba que ele pode aprender. E para isso a educação precisa ter significado, né? Precisa ser uma educação que faça sentido na vida do aluno, né? Que trabalhe muito com essa questão do significado. O aluno precisa perceber, precisa visualizar que o que ele está aprendendo, o que ele pode aprender, né? Que faz sentido na vida dele, faz com que ele possa evoluir. Você escolheu ser professor por qual motivo? É um motivo pessoal? É um motivo porque você se viu na área da educação realmente? Você se enxergou ali, eu vou me destacar nisso, gosto mesmo da área da educação, né? Sim, desde criança que eu tenho ali tinha o desejo de ser professor. Desde os 5, 6 anos, a minha brincadeira em casa não era de carrinho, não era de outra coisa. A minha brincadeira em casa era de escolinha. Muitas vezes minha mãe até brigava comigo porque riscava as paredes de casa, né? Fazendo com que as paredes de casa fossem como se fosse a lousa ou quadro, né? Então... Que legal! Então, termina aqui mais a entrevista do Conversa com a Poli. Conversa com a Poli, o seu canal de bate-papo e entrevista no YouTube. Apresentação: Poliana Ferreira.